dança ali, vou louvar a Cristo com minhas palmas, vou louvar a Cristo com minha voz. Denilson, você já pode começar, viu? Então tá. Bem, meus irmãos, primeiramente quero dar as boas-vindas a todos aqui. Temos irmãos assim, que estão participando pela primeira vez. Essa classe originalmente a gente chamava de classe dos jovens, mas agora a gente está chamando EBD virtual, porque é um espaço que está aberto, né, a todos que querem participar da EBD, né, de alguma classe. Então a gente está na EBD virtual. E a gente tem feito isso já desde o início a gente está em finalzinho de maio, do início de abril, se eu não me engano, né, Will? Então a gente já está aí há uns 8 aproximadamente lições. O que acontece? A gente está estudando a lição Verdades Essenciais da Fé Cristã. Bem-vindo, Carlinhos. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Verdades Essenciais da Fé Cristã é aquele livro do R.C. Sproul. A gente está estudando esse material aqui. Paulo já foi vendo a biblioteca. Esse é o caderno 2, Paulo, se for pegar aí. A gente está no caderno 2. A gente fechou o 1 no início, né? E a gente está no 2 desse estudo. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente ir trabalhando junto. Todos estão vendo aí? Estou vendo, meu irmão. Ok. Aqui na nossa classe de EBD aqui, o espaço é bem aberto, tá, pessoal? Vocês podem falar, pedir. Normalmente a gente vai revezando e ele sempre me ajuda aí com o retorno. Quando eu abro a apresentação aqui, eu não consigo ver todo mundo. Então, se alguém interferir ou levantar a mão, talvez eu não consiga ver. Então, eu peço o Will sempre que me dê uma ajuda aí, pode me interferir. Tá ok? Denilson, só interrompendo rapidinho. Eu sei que muitos aqui estão participando pelo PC. O PC tem uma vantagem de você poder apertar a barra de espaço para poder falar, né? Aí soltou a barra de espaço, o microfone volta a ficar mudo. É um recurso bem interessante para a gente falar só, o microfone fica aberto só enquanto você fala. Eu estou usando isso no momento. De vez em quando eu vou mudar as pessoas que vão entrando e que estão com o microfone aberto. Aí, só para quando alguém quiser falar, ou levantar a mão, que seria o melhor, né? A gente vai ver quem levantou a mão, é um recursinho da mão, ou tem que desmutar o microfone, tá? Beleza. A gente está no segundo caderno, está aí a capa da revista original. Vocês estão vendo aí? A gente está com a capa da revista original. Até estava falando com o Will agora há pouco. Também, né, que é a tônica da classe John Knox. Então, pessoal, a segunda parte desse estudo, ele começou com estudos sobre o Espírito Santo. E na primeira lição, né, que foi semana passada, o Will falou sobre a divindade do Espírito Santo. As lições dessa série, Essências da Fé Cristã, são lições bem objetivas, né, com assuntos doutrinários da nossa fé, e não só por ser objetivo, eles são menos profundos, são
abordagem bem profunda sobre cada tópico. E hoje a gente vai trabalhar sobre a personalidade do Espírito Santo, né, que é a parte 1 dessa lição 2, no segundo caderno. Quando a gente fala da personalidade do Espírito Santo, alguém pode falar, não, está querendo falar que o Espírito Santo é como? Se a gente falar de personalidade que a gente conhece, né, é fleumático, é colérico, mas não é isso, mas está falando sobre a pessoa do Espírito Santo, né? A lição aborda o Espírito Santo de maneira personal. Então, é isso que a lição de hoje foca. Então, para a gente começar, vamos ter uma palavra de oração. Vou pedir ao nosso irmão presbítero Paulo, que está conosco, que está a bordo aí, de que ore para que Deus oriente a todos nós na sua palavra. Estão me ouvindo? Perfeito. Pai querido, te agradeço por esse novo dia, que nos dá o dia do Senhor. Te agradeço por, mesmo virtualmente, estarmos reunidos. E agora, Senhor, abre os nossos corações e mentes para o compartilhamento da Tua palavra, que possamos crescer na graça, no conhecimento de Jesus, e assim desenvolvermos a nossa salvação e irmos em direção ao nosso próximo, aquele que precisa tanto conhecer ao Senhor, como receber o Senhor como seu Salvador. Usa o teu servo, usa, Senhor, a participação de todos para contribuir para o engrandecimento da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, essa lição tem alguns tópicos de texto básico. Ela se baseia em João, capítulo 16, versículo 1 a 15, 2 Coríntios 13, 13, 1 Timóteo 4, 1, Tiago 4, 5 e 1 João 5, 6. Mas desses textos todos, nós vamos ler João capítulo 16, versículo 1 a 15, João 16, versículo de 1 a 15. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos. João capítulo 16, versículo 1 a 15. Vou pedir que o Ricardo leia do 1 até o 5. O nosso irmão Paulo leia do 6 até o 10. E vou pedir ao nosso irmão Jorge, que está conosco, que leia o restante até o versículo 15. Então, esse trecho, né, de João, ele, na verdade, vai do versículo 1 até o versículo 24, que fala da missão do Consolador. Mas nós vamos nos ater nesses 15 primeiros versículos. Então, vai ser o Ricardo, eu falei Francis, né? E o Paulo e o Jorge. Ok, meus irmãos? Podemos ler? Sim. Vamos começar, então. Vamos lá. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Ao Paulo. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei.
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a que vos dizer, mas vós não o podereis suportar agora. Quando vier, pois, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que... Acho que eu já passei a minha parte, hein? Já. O Jorge está atento aí? Estou sim. Então, lê, por favor, desculpe, Jorge. O 14 e o 15. Ok. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amém. Eu vou pedir também a gentileza, a Francis, que abra a sua Bíblia para a gente e leia em 1 Timóteo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. É, 1 Timóteo 4, 1. Página 224. Não, já achei, eu estava abrindo o microfone. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Amém. O objetivo da nossa lição hoje é conhecer o Espírito Santo como um ser pessoal, né? Essa lição é muito interessante e ela acaba sendo bem objetiva nesse sentido. Por isso que tudo que a gente vai desenvolver se baseia em versículos, se baseia diretamente na palavra, porque é muito importante nós termos essa ideia do Espírito ser uma pessoa, porque existem algumas vertentes, né, e houveram e continuam, que fazem confusão com relação à pessoa do Espírito Santo. E até a nossa própria expressão acaba dizendo isso, né? E é importante que a gente saiba exatamente o que a gente está falando. A pessoa do Espírito Santo, né? Quando a gente viu na semana passada, a gente vê que muitos dos versículos desses que a gente está estudando no decorrer dessa lição, eles serviram como base para a doutrina da Trindade. Né? Então, quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo, a gente está falando de Deus, né? E é um ser pessoal. Isso é muito importante a gente falar, porque existem pessoas e vertentes que acham que é apenas uma energia. O próprio Sproul, quando ele começa essa lição, ele fala que a esposa dele, antes de se converter, não, achava que essa coisa que se falava do Espírito Santo fosse uma energia, algo diferenciado, alguma coisa que acompanhava, né, a pessoa de Deus. Então, ela tinha essa visão. E essa visão não era apenas dela, mas existem pessoas que podem pensar assim, podem não ter essa visão a respeito do Espírito Santo. Então, alguns assim, elementos que a gente pode tirar como base assim, para iniciarmos esse estudo é que, ao falar do Espírito Santo, algumas pessoas podem pensar em alguns elementos, né? Podem pensar na questão da pomba, né? O que
quando a gente fala em Espírito Santo, né, para a maioria na maioria das vezes, né, para o leigo, ele vai pensar nisso, né? A gente tem até alguns objetos de decoração tão bonitinhos, né? Que fala, né, aquela pombinha do Espírito Santo. Então, muitas pessoas só têm essa visão em mente, né? Não é o nosso caso, mas muitos têm essa visão em mente. E é interessante também, né, que esse aspecto ele aparece na palavra de Deus nos 4 evangelhos. A gente vê que aparece em Marcos, capítulo 3, versículo 16, aparece Marcos 1:10, Lucas 3:22 e João 1:32. Todos esses trechos falam, né, do batismo de Jesus, né, que é uma cena bastante conhecida nossa. Mas João, ele fala algo bastante interessante sobre o mesmo evento, que eu gostaria de pedir que o Will lesse para a gente, João 1:32. Só um minutinho, deixa eu só achar. Tá. João 1:32. Isso. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Alô? Ficou mudo? Cortou. Deixa eu falar de novo, então. Ok. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Amém. E é interessante que apesar dos 4 evangelhos falarem do mesmo evento, se vocês tomarem nota e verem depois, eles têm nuances ligeiramente diferentes, né, desse mesmo evento. E é interessante que João ele estava ali, né, testemunhando, né, como o versículo 32 já iniciei dizendo, naquele evento, né, e ali o texto ele fala que aquele aquela pomba, né, que ele testemunhou seria a pessoa que seria batizada. Então, nós vemos assim, diferentemente, né, de Mateus e Marcos, que relatam, né, isso no decorrer do evento do batismo. Lucas já fala que o Espírito desceu em forma corpórea de pomba, né? Dá um detalhe a mais, né? Que é algo que foi, segundo ele relatou, algo visível e notório ali. E João, né, dá esse testemunho que essa ação serviu não apenas como um testemunho, mas para dizer, esse é o que vai ser batizado, né? E no final nós vemos a expressão, né, de Deus falando: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me compraz. Então, muitas das vezes, quando se fala do Espírito Santo, se lembra dessa ação que ocorreu durante o batismo do Senhor Jesus. Ok? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Meu irmão. Pode falar, Carlinhos. É uma coisa interessante, eu tentei falar antes, saiu até do contexto. Uma coisa que fica na nossa cabeça é porque a gente lê o texto e sempre recita assim: Pai, Filho, Espírito Santo. Parou aí. Uhum. Não chega a dizer Pai, Filho, Espírito Santo, uma só pessoa. Então, o que acaba sendo difundido, me parece, no mundo inteiro, no meio da maioria das religiões ou qualquer outra coisa, aquela pessoa comum que ouve, dá a impressão que o Espírito é uma coisa totalmente isolada, o Pai é totalmente isolado e o Santo é totalmente isolado. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, as 3 pessoas acabam a gente lendo a metade do texto ou mentalizando a metade do texto, por isso que cria essa ideia que a esposa do nosso Spru, ele acaba revelando isso. Mas é uma sensação que muita gente tem. Eu já percebi isso nas classes.
a gente acaba falando e não completando a frase e esquecendo que é só um corpo, é uma unidade. Então, eu achei legal essa divisão para a gente conseguir perceber. Eu achei que ele está sendo muito perspicaz nisso. Obrigado. É só isso que eu queria. Mas queria falar antes, mas não consegui falar. Não, é só interpelar mesmo, pode interpelar. Muito obrigado, Carlinhos. Não, e é verdade. Mas se você lê na Bíblia, né, você não vê assim, muitos detalhes assim, falando sobre a doutrina da Trindade como nós conhecemos, né? Fala das pessoas, fala da essência. E até interessante, vocês vão ver que no decorrer da lição, as referências que a gente vai trabalhar, elas estão todas no Novo Testamento. Como a gente viu na lição anterior, o Espírito Santo, a gente vê a revelação dele, né? A ação dele em toda a Bíblia, ele sendo registrado em toda a Bíblia. Porém, a partir de eventos registrados no Novo Testamento, a gente consegue ter uma percepção mais clara sobre a pessoa do Espírito Santo. Beleza? Uma outra coisa que nós podemos nos recordar. Pois não? Gouveia, bom dia. Ô, Gouveia, bom dia. Como é que você está? Alô? Eu estou falando, não tem problema. É que eu acho que o Will também entrou aí. Sobre isso que você está falando, vai falar do Novo Testamento, né? Uhum. Mas se você for lá em Isaías 61, capítulo 61, né? 61, versículo 1, certo. Ali já é comentado, uma das partes que é comentada no Antigo Testamento, o Espírito Santo, só que ele chama aqui o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus, exatamente. Não sei se ele está se referindo aqui exclusivamente ao Espírito Santo, eu creio que sim. Sim, sim. O Espírito do Senhor, não chama de Espírito Santo, né? Está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Aí também eu acho que reforça muito esse pensamento, quando fala assim que o Espírito do Senhor está sobre mim, né? E aquela imagem da pomba, né? Que também está sobre o momento do batismo ali de Jesus, né? Então isso aí realmente acaba induzindo ao nosso pensamento e algo assim mais metafórico, né? Então um símbolo de um animal, né? Então talvez isso contribua também, né? Não, é verdade, mas realmente a gente consegue ver a presença do Espírito Santo aparente, né? Em todo o Antigo Testamento também. É até interessante que aquele livro do reverendo Guilhermino, né, que fala de pneumatologia, né, Espírito Santo na Bíblia, ele vem posturando passo a passo no Antigo Testamento a aparição. Ele fala do Pentateuco, na criação, na capacitação do juiz e por aí vai. Então, a gente consegue realmente observar a presença do Espírito de Deus, né, em todo o Antigo Testamento também. Mas, assim, a partir, né, do Novo Testamento, né, e esse evento aqui que a gente está falando, a gente consegue ter a clareza dessa pessoa, né, do Espírito Santo. Uma outra coisa, já que eu falei do título, né, do livro, né, a gente conhece também o Espírito Santo pelo... Denilson, pois tá não? anotando, Denilson? Tô. Pode falar. Denilson, que o Maurício ele levantou a mão, ele estava querendo falar. Pode falar, Maurício. Primeiramente, preciso saber se vocês estão me ouvindo. Perfeito. Porque ontem eu tive problema, né? E as pessoas não me ouviam. É interessante a gente abordar essa questão do Espírito Santo, porque nas três pessoas da Santíssima Trindade, ele é o menos falado, ou pelo menos o menos conhecido entre os próprios cristãos, né? E eu não lembro quem falou aí, eu acho que foi o Carlinhos, até falando sobre a pessoa, né, do Espírito Santo. Na verdade, a Trindade em si, a gente precisa entender que não é uma pessoa, são três pessoas. Sim. Na verdade, o conjunto da Trindade são três pessoas distintas, num único Deus. É aí que está a grande dificuldade da compreensão, não apenas para os cristãos, não.
todos aqueles que buscam entender a doutrina da Trindade têm aí a grande questão a ser entendida. E nós não podemos pensar que nós, seres humanos comuns, conseguiremos entender o mistério, porque é assim que ele é visto, né? No estudo do ser de Deus, o mistério da Trindade. Porque a nossa mente não concebe como 3 pessoas são um ser. Nós não conseguimos, apesar de termos provas bíblicas, apesar de termos revelação bíblica que nos fala isso e nos dá autoridade para assim crermos, mas a capacidade humana, ela não concebe o entendimento pleno, né, da pessoa de Deus em 3 sendo um. Mas nós não podemos negar essa doutrina. E se eu não me engano, no final da Bíblia, lá na catedral, da Bíblia que tem nos escaninhos do banco, tem o credo. Seus irmãos podem confirmar isso. Tem algumas Bíblias nossas que tem o credo atrás, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso e tal. E o interessante do credo de Nicéia é que ele fala, quando vai falar da pessoa do Espírito Santo, ele só diz assim, creio no Espírito Santo, e acaba por aí. Porque naquela época, o estudo do Espírito Santo não era tão importante, digamos assim, ou não estava em voga, né? Mas no credo de Nicéia, se você buscar, pesquisar depois na internet, você vai ver que o credo de Nicéia, de Calcedônia, desculpa, ele aborda o Espírito Santo de uma outra perspectiva e aprofunda o estudo do credo do Espírito Santo. É muito interessante fazer essa análise dos 2 credos, porque você vai ver no segundo de Calcedônia como teólogos se aprofundaram e estenderam ele na concepção do credo. É muito interessante isso, né, Maurício? Porque eu já ouvi, né? Já ouvi, assim, de pessoas de outra religião. Vocês creem num Deus de 3 cabeças, né? Não sei se alguém já ouviu essa expressão. Até porque muito se baseia nas leis físicas. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? E é o que o Maurício falou. Esse estudo transcende ao que a gente conhecemos fisicamente, né? Ele transcende a tudo isso. E como ciência, tem o estudo da pneumatologia, né? Que, se for olhar do aspecto físico, é o estudo dos gases e do que eles fazem. Mas, teologicamente, né? A gente conhece até como estudo do Espírito Santo. É muito interessante, né, que pneumatologia vem da palavra pneuma, que é um sopro, né, igual esse menino está fazendo aí nesse dente de leão aí, um sopro, né? A gente tem que usar essa plantinha, dente de leão, para poder ver qual é a ação do ar, né? A gente não pode ver nem tocar. Mas Jesus, na conversão de Nicodemos, ele fala uma coisa interessante. Quem puder ler João capítulo 3, versículo 8, João 3, 8. Vou ler aqui. Tá, obrigado. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém. E essa palavra aí, pneuma, né, que Jesus usa para falar isso, fala da ação, né, do Espírito Santo, né, como se fosse um sopro, né, algo que Nicodemos não entendia ali, mas Jesus, mais uma vez, revela, né, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também, a gente tem essa ideia de como algo que é etéreo, né, que a gente não consegue tocar nem ver, mas ele tem a sua ação própria. Nem por isso ele sai daquilo que a gente viu primeiro, de uma pomba, uma forma que a gente poderia dizer teoricamente palpável, física, para uma forma que a gente não pode tocar, que é uma forma gasosa, por assim dizer, algo que a gente não teria como tocar, mas pneuma vai muito além disso, mas vai pela sua condição do que o próprio Senhor falou, né, do vento soprar aonde ele quisesse.
E a gente vai ver mais à frente que isso, né, nos revela muitos detalhes sobre a própria pessoa do Espírito Santo, né? Da onde ele soprar aonde bem ele entende, pela sua vontade. E outra palavra usada, né, pelo Senhor, que é paráclitos, né? Uma palavra que a gente tem sempre buscado, né? Nunca a gente buscou tanto isso, né? Pedindo o consolo, né? Que é o Consolador. A gente leu parte de alguns textos desses, mas em João, capítulo 16, versículo 7, que é o que nós tínhamos lido, ele fala o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou enviarei. É aquela coisa, né, de você estar com alguém muito querido e ele falar, estou indo embora. Todo mundo, indo embora, vou ficar entristecido. Mas o Senhor nos revela algo muito interessante quando ele fala do Paráclitos, do Consolador, que era necessário, primeiramente, que ele fosse para que esse Paráclitos viesse. E é interessante quando a gente fala de Paráclitos, né, a gente for ver que seria isso. Seria a gente tem a transliteração de que é um consolador, mas, na verdade, se fosse falar, o ofício seria um advogado, um assistente jurídico, né? Um paráclito. Então, ele era aquele que vinha para nos defender, nos interceder. Então, tudo isso estaria nesse bojo dessa consolação do Espírito Santo. Então, pomba, pneuma ou paráclitos, a gente está falando do Espírito Santo. Avançando mais um pouco, o Sproul fala o seguinte: quando falamos da personalidade do Espírito Santo, queremos dizer que o terceiro membro da Trindade é uma pessoa e não uma força. Ponto. Né? Então, a gente poderia até fechar por aí. Né? Ele fala de maneira muito objetiva em cima do que a gente está estudando. Ele é uma pessoa, é um membro da Trindade e não uma força, uma energia. Porque se a gente fosse falar que o Espírito Santo é uma força, a gente poderia incorrer de algum erro, né? Até das pessoas que iam questionar. Porque a força ela é exercida e uma hora acaba. A energia ela é gerada, mas ela pode acabar. Agora, se a gente falar que o Espírito Santo é apenas uma força, ele teria que ter uma geratriz para ele. E se ele tem uma geratriz, ele teve um começo e pode finalizar. Vocês entendem? Assim, extrapolando essa ideia do que a gente poderia estar incorrendo num terrível engano de dizer que o Espírito é apenas uma força, né? Então, quando nós vemos que ele é uma pessoa do Espírito, uma das pessoas da Trindade, nós dizemos com isso que ele tem as características de Deus. Ele é eterno, é onisciente, né? É onipresente. Então, ele é Deus também. É uma essência só com Deus. João, capítulo 16, versículo 13, mais uma vez João 16, né, que fala da missão do Consolador, esse versículo é um versículo que a gente pode, assim, para ver a personalidade do Espírito Santo, a gente pode ler ele bem pausadamente, né, digerindo palavra por palavra, que nos diz o seguinte, você pode ler aí comigo. Diz o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É interessante esse versículo, e a gente lê dessa forma, bem quase que soletrando, para a gente tirar algumas coisas a respeito do Espírito da Verdade, que é falada, né, nesse trecho de João, né, que o próprio Senhor fala. Ele fala do Espírito vir. Se a gente for falar de força e energia, ela não vem, ela surge, certo? O que normalmente, quando diz que alguma coisa vem, não é alguma coisa, né? A gente está falando de alguma pessoa.
o Espírito da verdade, o Senhor fala que Ele vos guiará, né? O Espírito vos guiará. E falar que diz também que Ele não falará por si próprio, não falará por si mesmo, mas, né, dirá tudo que estiver ouvido e nos anunciará. É interessante que o Sproul fala dos pronomes, né, que aparecem. E a gente pode ver aqui mesmo, né, que fala de ele, né, o Espírito Santo, ele, e de falar por si só. Isso nos denota, né, pelo próprio Senhor Jesus, que ele está falando de alguém, que ele não está falando de algo, né, nem de alguma coisa. Ele está falando de uma pessoa, né? E outras palavras que aparecem aqui, alguns verbos, algumas ações, são ações típicas de pessoas. Fala dele vir, dele dizer, dele ouvir e anunciar, né? A gente não consegue enxergar de uma outra forma, pelo que o próprio Senhor Jesus falou, que estaria falando de nada diferente do que de uma pessoa. E é interessante esse versículo, que é o seguinte: se você pegar alguém, não, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Então, a gente tem que crer em suas palavras. E ele nos revela, né, aqui a pessoa do Espírito Santo, né, que é, de fato, uma pessoa e que tem as ações típicas, né, de uma pessoa. Bem, alguém gostaria de falar nesse... Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. É interessante que a revelação de Deus na história, ela é progressiva, né? Então, quando Deus se revelou lá em Abraão, né, de uma forma, e essa revelação, ela foi sendo progressiva no tempo, né, na história de Israel e, claro, depois na história da igreja. Mas em Cristo Jesus, a revelação é plena, né? Tanto que ele mesmo fala, né, que quem me viu, viu o Pai. Então, o ápice da revelação de quem é esse Deus que nós cremos é a pessoa de Cristo. E Cristo é quem revela o Espírito Santo. É verdade. Até então, se nós formos observar, na história bíblica, mesmo a gente tendo no Antigo Testamento, né, testemunhos do Espírito de Deus, a gente não tinha muita noção desse Espírito, né? Não existia muita noção. Mas em Cristo, que é a revelação plena de Deus, ele revela não só o Espírito Santo como Deus, né, mas também qual é a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma missão, né? E é interessante que até esse momento, até Jesus não revelar que ele viria, ele não estava no meio da igreja. Olha só que interessante, né? A igreja estava ali, já reunida como igreja, mas ela não tinha o Espírito Santo. E depois em Atos você vai ver que com a descida do Espírito Santo sobre a igreja, as pessoas, elas mudam, elas tomam outras atitudes, né? E a glorificação, depois se você vai seguindo esse texto que você está lendo, o texto vai dizer que ele me glorificará, que é uma das funções do Espírito Santo, né? É apontar para Cristo Jesus, glorificando a obra do Senhor, né? Apontando sempre para o Senhor Jesus. E na história da igreja, essa é a função do Espírito Santo, né? É verdade, é verdade. Eu tô até, você estava falando aí, e até me lembrei um cântico muito antigo, né, que falava que eu não me sinto só. Eu não sei se lembra, porque comigo está, né, o anjo de meu Deus, alguma coisa assim. É interessante que eu sempre me lembrava disso, realmente, né, a gente vê a presença do Senhor em toda a história da sua igreja, em toda a história do seu povo, né? A gente vê, igual você está falando, apontando para o Senhor, né, a presença do Senhor, né, e através do Espírito de Deus, né, em todo o Antigo Testamento, e apontando para Jesus, a gente vê o ministério de Jesus ocorrendo, a gente vê esse ministério sendo concluído na cruz, e vemos ali na sua ascensão, ele não nos deixando órfãos, né? Então a gente vê a companhia perene do Senhor para com seu povo aqui na Terra, né? E isso para toda a eternidade. Alguns outros versículos que a gente pode ler para ver também essa personalidade, né? Essa questão da pessoa do Espírito Santo, né? A palavra nos diz que ele fala,
Atos, capítulo 8, 29. Está aí na tela. Eu vou pedir ao Ricardo que leia para a gente, para ter participação. Ricardo, está aí? Já voltei. Atos 8, 29. Está na tela. Tá bom. Eu ainda não estou vendo. Tá. Eu estou vendo aqui. Pode ler, Will, então. O Ricardo vai no próximo. Então, disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Essa passagem é bastante conhecida, né? O trecho é pequeno, mas a gente lembra que passagem é. Alguém poderia me ajudar? É quando ele fala com... aquela passagem ele fala com o eunuco. Isso. O etíope. Exato. E é interessante que para começo desse versículo, ele já fala qual foi a ação do Espírito Santo ali. Foi qual? Ele fala a Filipe. Né? E é interessante, né? Lembrando a história, que a gente vê que o eunuco, lendo lá o trecho, né, de Isaías, ele está lendo, mas não entende. Ele precisa de alguém explicar. Né? E é interessante isso, que saber que o Espírito Santo, de fato, fala. E se ele fala a alguém e alguém precisa ouvir. Então, é bastante interessante isso para nós também. É uma lição prática nos dias de hoje. A gente está atento à voz do Espírito Santo, né? A gente está atento ao que ele fala, né? Ao que é nos revelado a palavra de Deus. E às vezes a gente perde muito por ouvir, de ouvir o Espírito Santo quando a gente se afasta, né, de buscar o Senhor, da sua palavra, estar em comunhão, né? Então, o Espírito disse a Filipe, né? E o Espírito Santo fala, né? É uma pessoa que fala. Outro texto nos diz que ele ensina. Outra característica tipicamente de uma pessoa. Diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Né? Se a gente ler a palavra, a palavra de Deus, se você pegar a Bíblia, né, tem pessoas aí, intelectuais aí, muito distantes de Deus, que já leram a Bíblia. Né? Agora, qual o impacto, né? O que aquela palavra que ele leu, de fato, fez de diferença na sua vida? E nós, quando nós temos o Espírito Santo, nós buscamos isso, ele, né, é quem nos ilumina, né, para entendermos a palavra, para crescermos, ele que nos mostra, de fato, ele nos ensina, né, através da palavra. Outra característica dele é de testemunho, né? Quem pode ler para a gente aí? Francis, está aí? Quando, porém, vir o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, até o Maurício tinha falado há pouco tempo atrás, ele é revelado pelo Senhor Jesus e também com essa característica de testemunhar a respeito do próprio Senhor Jesus. É interessante quando a gente pega em João também, lá naquela cena que a gente viu do batismo, ele, segundo João, né, ele veio testemunhar quem seria batizado, né, quem de fato era o Filho de Deus ali. Então, ele testemunha do Senhor Jesus. Né? É por isso que nós devemos entender o Espírito Santo, né, como uma pessoa que tem essa característica também. Ele que nos fala. A gente pode ouvir vários ensinamentos, né, e a gente vê várias pessoas. Não, Jesus foi apenas um profeta, Jesus foi uma pessoa muito sábia. Né? A gente viu no finalzinho da outra lição, né, de Spru, que a gente estava lendo sobre Jesus. Então, pessoas podem falar várias coisas a respeito dele. Mas o Espírito Santo, né,
ele testemunha a respeito, né, do Senhor Jesus. Outra coisa, ele perscruta, né? 1 Coríntios 2, 10. 1 Coríntios 2, 10. Outro irmão pode ler. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. É bastante interessante, né? Perscrutar é um exame muito profundo, né? É algo muito meticuloso, muito minucioso, né? E às vezes nas nossas orações, até às vezes a gente esquece isso, né? É ele que é um, né? Que é Deus, ele que nos leva diante do Pai. Ele conhece as profundezas de Deus, né? E ele que perscruta, né, o próprio Deus. Outra coisa, ele tem querer, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como apraz a cada um individualmente. É até interessante isso aqui, esse texto, né, que Paulo escreve aos Coríntios, que às vezes a gente tem uma confusão, né, de dons, né? Existem até algumas linhas doutrinárias que acham que, não, para você ter o Espírito Santo, você necessariamente tem que ter essa característica, ou você tem que ter esse dom, você tem que falar a língua desse jeito. Mas a gente vê aqui, pelo que Paulo fala, muito claramente, até dentro desse contexto, que o Espírito Santo, né, ele tem o querer, ele distribui os dons como lhe apraz, né? Ele tem o querer, ele faz conforme a sua vontade e de maneira individual, né? É muito importante a gente até ter isso em mente, porque às vezes até na vida comunitária, às vezes a gente incorre no erro. Eu estou trabalhando em algum ministério, poxa, mas aquele irmão não quer aderir, não quer fazer parte. Mas às vezes é interessante tu ver, ele de repente não tem o dom, não tem o chamado para fazer aquilo que tu imagina, mas ele está servindo ao Senhor em outras frentes. Então a gente vê que o Espírito Santo ele faz da maneira que lhe apraz, ele age em cada um na maneira como lhe apraz, que ele tem que querer. Alguém vai falar? Denilson? Pois não? É muito interessante a gente pensar que o movimento pentecostal, uhum, eles falam muito na busca da evidência do Espírito Santo no crente, né? O crente tem que ter a evidência do Espírito. Uhum. Mas veja só, olha o que Jesus fala, que ele é que vai dar testemunho de mim, né? Então, exato. O Espírito Santo, a maior função do Espírito Santo, que procede de Deus, né? Isso é muito interessante também, porque é um dos pontos na defesa da Trindade, né? Que o Espírito Santo procede de Deus, mas, assim, a função primeira do Espírito Santo é dar testemunho de Cristo, ponto. Então, qual seria a evidência de que eu e você temos o Espírito Santo? Se nós testemunharmos de Cristo. Então, aquela pessoa que é testemunha de Cristo, isso já mostra que o Espírito Santo está nele, entendeu? Uhum. Pelo menos é assim que eu penso, é assim que eu analiso essa questão de evidência do Espírito Santo. As suas ações, né, mostram que você é uma pessoa que foi modificada, né, e vive pelo Espírito. É mais do que ação, né? Não é apenas as ações, né? Claro que a ação do Espírito Santo na vida do cristão o transforma, né? A vida passada, né? Como ele era, tudo mais. Mas a prova maior é você testemunhar de Cristo, né? Sim. Não testemunhar da igreja, existe essa diferença. As pessoas, muitas vezes, testemunham da igreja, né? É minha igreja assim, minha igreja assim. A pessoa para a igreja. Não, a gente tem que fazer uma diferença. A gente tem que testemunhar de Cristo, né? É verdade. Aquelas pessoas que testemunham Cristo vivo na sua vida, claro, com ações e tudo mais, mas as pessoas... Acho que caiu, Maurício. Isso. Maurício. Ele não tem comentário depois, tá?
Tá bom. Quando... Carlinhos falando. Ô, Carlinhos. Quando o presbítero Bento Ribeiro, examinando uma irmã para o batismo, e nós éramos um conselho de 13 homens. Uhum. E aí ela disse, eu fui transformado pelo Espírito. Essa mulher sequer sabia ler, ela aprendeu a ler na Bíblia depois. Irmã Maria, que já faleceu. Ela disse assim, o Espírito Santo de Deus me alcançou. Aí um presbítero perguntou, como a irmã prova isso? Ela falou, todos vocês sabem que eu sou diarista. E eu, para ganhar mais dinheiro, eu fazia um monte de faxina. Tinha dia que eu fazia 2, 3 faxinas por dia em apartamentos diferentes, quando era no mesmo prédio. Eu ganhava um dinheiro. E sabe o que eu fazia? Eu corria, jogava a sujeira debaixo do tapete, deixava de fazer isso, deixava de fazer aquilo. Hoje eu só faço uma casa por dia, porque hoje eu limpo direito, porque eu sou uma serva do Senhor. Para mim, isso foi uma transformação de vida. De uma mulher que não sabia ler e aprendeu a ler na Bíblia, outra pessoa ensinando. Uma transformação. Gouveia. Movimentos pentecostais, e Paulo está falando aqui aos Coríntios, né? Justamente porque lá naquela comunidade eles tendiam a pensar, né, que as manifestações do Espírito deviam seguir um certo padrão fixo, né? Tem que seguir um padrão fixo, e aí isso aí encorajava aos irmãos daquela época, né, um certo elitismo espiritual, né, porque certas manifestações eram vistas como sinais mais evidentes do Espírito Santo naquela pessoa. Isso dava um status. Veja como nós estamos falando lá de Coríntios, da igreja de Coríntios, mas também estamos lembrando das igrejas contemporâneas, né? Verdade. Mas o que Deus tem como propósito, né? Ele ama a diversidade, ele ama a pluralidade de formas, né, de manifestação, né? E ele não destrói com isso a unidade do conteúdo do corpo de Cristo, né? Se fosse assim, né, estaríamos negando a soberania do próprio Espírito Santo, né, de fazer o que ele quer, tá? E distribuir conforme deseja os dons e talentos, como você falou. Mas é interessante que o mundo é redondo mesmo, né? A gente está dando volta e está realmente passando pelo mesmo caminho, né? E vai e volta. Eu já vi pessoas, assim, irmãos, né, pentecostais, sofrendo muito, sofrendo quase em depressão por causa disso, porque não tinha manifestado o dom de línguas ainda, ou coisa do tipo, né? E coisas até absurdas de pessoas forçarem uma barra nesse sentido. Então, é triste isso. Mais um... Pois não. Deixa eu só te interromper rapidinho, não sou nem... É porque eu não sei se foi a minha conexão que ficou ruim, mas eu tive a impressão de que o Maurício foi interrompido enquanto ele estava falando. Ele estava caiu. Estão me ouvindo? Agora eu estou escutando, meu irmão. Tá. Não, talvez eu tenha falado algo com relação aos irmãos pentecostais, não fui bem entendido. Na verdade, o movimento pentecostal, ele não pode ser negado como um movimento divino. Eu acho do fundo do meu coração que há uma ação de Deus no movimento pentecostal, sim. Eu creio que Deus age no movimento pentecostal, de forma que, se ele não tivesse agido no Brasil, muitos, né, hoje não conheceriam a Cristo. Então, a gente pode ver no movimento pentecostal que houve, o movimento raiz, lá no início do século, que houve uma expansão do evangelho no Brasil depois que esse movimento entrou no Brasil, coisa que nós, de igrejas reformadas, não conseguimos fazer. E a igreja pentecostal avança e vai, e eu creio que Deus agiu dessa forma porque aqueles que vieram, como os presbiterianos, os congregacionais, os luteranos, no começo do século, não conseguiram avançar com o evangelho, apesar das forças nossas em tentar proclamar Cristo, mas nós não avançamos. Quando o movimento pentecostal inicia, né, o seu trabalho no Brasil, a igreja avança, a pregação do evangelho avança, igrejas começam a explodir pelo Brasil todo.
Eu creio que o movimento pentecostal é um movimento do Espírito Santo de Deus. Não? Então, assim, se eu falei alguma coisa que não foi nesse sentido, me desculpe. Não. Eu estava falando, eu queria falar sobre a evidência que algumas pessoas acham no movimento pentecostal com relação a ter o Espírito Santo, né? E é esse ponto que eu queria tratar. É isso, a gente vê que é muito pontual também a respeito de uma pessoa ou outra, né? Tem, assim, todos nós temos irmãos amados do coração, irmãos em Cristo, né? Que são pentecostais e têm um entendimento bem claro com relação a isso. Não é o movimento, a igreja em si que seja assim. Mas o Espírito Santo intercede por nós. Denilson? Será que a conexão caiu? Pessoal, eu acho que o Denilson caiu. Eu vou providenciar, vou falar com o WhatsApp aqui, só um minuto. Meus irmãos, enquanto o Denilson está voltando aí, ele está falando sobre o livro de Atos, e eu acho muito interessante, só para compartilhar com os irmãos, é que nós falamos no livro de Atos sobre os Atos dos Apóstolos, né? E, na verdade, muitos autores, comentaristas bíblicos, falam que, na verdade, deveria ser chamado os Atos do Espírito, né? Porque após o Espírito ser derramado sobre a igreja, é que tudo acontece no livro de Atos, né? Você vê que depois que o Espírito Santo toma os irmãos, né, é derramado sobre aqueles irmãos reunidos, é que a igreja começa realmente a avançar e a andar pela proclamação do evangelho. Isso é bem interessante, né? Valeu, Maurício. Meus irmãos, enquanto a gente aguarda o nosso irmão Denilson voltar, eu estou vendo aqui, somos 15 participantes no momento. Se alguém tiver alguma colocação para fazer, alguma dúvida, naquilo que tiver... Temos vários professores aqui na sala, inclusive, a gente pode discutir um pouquinho. Pode falar, meu irmão, o Paulo, você pode desmutar você aí. Eu só queria compartilhar uma coisa muito interessante que eu aprendi no seminário, professor de teologia, tentando explicar a Trindade. Logicamente, ele falou que é impossível explicar a Trindade, que é um mistério, mas ele deu um exemplo assim, muito simples, que vagamente dá para a gente ter uma noção das coisas. Ele falou assim, pensa o seguinte, pensa no Sol, como se fosse Deus. Então, você olha para o Sol e você o vê. Então, a visibilidade do Sol é Jesus. Você sente aqui na Terra o calor que é transmitido pelo Sol. Então, esse calor, vamos dizer, é o Espírito Santo. Mas é uma coisa só, é o Sol. E assim, assim Deus também se manifesta a nós. De forma visível em Jesus, através do poder dele, ele faz o efeito nas nossas vidas, mas é um só. Achei interessante, embora é difícil você explicar, mas dá uma vaga ideia sobre essa trindade. Beleza, meu irmão. Eu acho que o Denilson já voltou, porque ele colocou aqui a tela. Certo, Denilson? Denilson? Ele compartilhou aqui a tela, aí eu não sei se ele está escutando a gente. Denilson, você está mutado, hein? Eu acho que ele está com a conexão ruim. Uma coisa que a gente... Alô? Voltou. Agora estamos escutando, irmão. Ah, tá. Vocês me perdoem, gente. Tranquilo, acontece. Eu nem percebi que tinha caído a conexão. Nem tinha percebido. Depois que ligou aqui... Deixa eu ver aqui. E a gente vai ter que dar uma acelerada, porque
porque a gente já está no finalzinho. Foi um problema técnico aqui, gente. Denilson, se você ainda tiver com 2 telas... Oi. Se você ainda estiver usando 2 telas, como você disse que ia fazer, deixa uma delas, pelo menos, em qualidade baixa, para não consumir tanta internet no teu navegador. Entendi. Então, vocês estão me ouvindo? Estou escutando. É que ela caiu e também a apresentação aqui não tá compartilhando. Mas a gente já está caminhando para o final, já são 10h21. Eu gostaria só de ir para os tópicos finais, para a gente poder fazer um resumo, né? E a gente fechar a lição. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora. Vocês estão vendo? Chegou aqui. Ah, tá. Sim. Só para sumarizar a lição, não vai dar tempo, tem que pular algumas partes. Meus irmãos, então a lição hoje ela pegou os seguintes tópicos. O Espírito Santo é uma pessoa, não uma força impessoal. E se alguém quiser me interromper à medida que eu for falando os pontos, pode me interromper. A Bíblia usa pronomes, pessoais, né, ao se referir ao Espírito Santo. A obra do Espírito Santo tanto requer como exibe a personalidade, né, dele. O cristão experimenta um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Isso a gente deve ter, a gente deve buscar. Né? Tem alguns tópicos, né, que a gente falou, né, e até mostrando o Espírito Santo, né, como uma pessoa, como está escrito em Efésios 4:30 e Tiago 4:5, né, que fala que o Espírito Santo ele pode se entristece, né? O versículo fala, não entristeçais o Espírito Santo. Ou Tiago falando que você não sabe que é com ciúmes, né, que o Espírito Santo, né, anseia por vós. Então, é interessante que o cristão tenha comunhão, tenha um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, né, que passamos a buscar isso. E, finalmente, que o Espírito Santo deve ser cultuado e obedecido, né? Nós obedecemos ao Deus Trino, né? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A gente não pode se esquecer disso. Algum irmão gostaria de fazer alguma consideração final? É importante lembrarmos também do que fala em Apocalipse, que Deus pode retirar o Espírito, né, da sua igreja. E enquanto o Espírito Santo estiver no nosso meio, somos igreja, né? Mas sem o Espírito Santo, nós podemos ser bons amigos, podemos ter um relacionamento muito bacana, podemos fazer coisas juntos, inclusive na área social, mas nós não somos igreja. Nós só somos igreja e teremos plena comunhão entre nós e com Deus, com o Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, chegando ao final dessa lição, a gente já está se preparando para entrar para o culto. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação, pela oportunidade de comungarmos da palavra do Senhor, que o Senhor, através do seu Santo Espírito, né, complete em nossos corações, né, aquilo que nós estudamos através da sua palavra, que Ele realmente encha-nos abundantemente a cada instante, né, da sua presença, né, que nos console, que nos ilumine para que a gente aprenda cada vez mais da sua palavra. E de fato é aprender, né? Sempre temos a aprender da palavra de Deus, né, e crescermos nela, na graça e no conhecimento, e a gente não consegue fazer isso se não for através do Espírito Santo. Se pegando o gancho do Maurício, né, em relação à igreja, sem o Espírito Santo nós não somos igreja, e sem o Espírito Santo, a gente estudando a Bíblia demais, a gente vai ser muita dificuldade um intelectual, mas a gente precisa estudar a palavra de Deus sob a égide do Espírito Santo para que ele nos ilumine
e faça dela não apenas letras, mas faça delas a nossa própria vida, né? Naquilo que nós formos fazendo. Eu gostaria de finalizar, pedir qual irmão que não orou, alguém gostaria de voluntariamente orar para encerrarmos nossa classe? Eu posso orar. Ok. Guilherme? É Maurício. Maurício, desculpa. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, através dos meios digitais, de podermos comungar, Senhor, na mesma fé, estudarmos a Tua palavra, buscarmos compreensão sobre a Tua pessoa, em especial nesta manhã, estudamos um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Que o Senhor ilumine com o Seu Espírito a nossa mente, o nosso Amém, coração, Senhor. Para que a cada dia, Senhor, nós possamos compreender-te mais naquilo que o Senhor deseja se revelar a nós. Em nome de Jesus, oramos agradecendo pela oportunidade e já pedimos, Senhor, que esteja conosco, Senhor, no decorrer deste dia, em especial Amém, no culto, Senhor, que será prestado a Ti, que possamos adorar, Senhor, mesmo cada um nos seus lares, mas estamos, Senhor, com o mesmo espírito de adorador, querendo que o Teu nome seja glorificado eternamente. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, um domingo abençoado para todos, bom culto, uma semana abençoada para todos os irmãos. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês. Um abraço, pessoal. Valeu. Jorge, prazer te ver aí, Jorge. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Amém. Obrigado, Jorge. Um abraço. Eu que agradeço.